pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículos do 1 ao 20, assim nos diz a palavra de Deus. Havia um homem sufita de Ramataim, na montanha de Efraim. Chamava-se Eucana, e era filho de Jeroã, filho de Eliú, filho de Tu, filho de Suf, o Efraimita. Eucana tinha 2 mulheres. Uma chamava-se Ana, e a outra Fenena. Fenena tinha filhos. Ana, porém, não tinha filhos. Todos os anos, Eucana subia de sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor dos Exércitos, em Silo. Lá eram sacerdotes do Senhor os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. No dia de oferecer o sacrifício, Eucana dava à sua mulher Fenena e a todos os seus filhos e filhas as porções costumeiras. A Ana, porém, dava uma porção escolhida, pois era a Ana que amava. Mas o Senhor a tinha deixado estéril. Além disso, sua rival, Fenena, a magoava e atormentava, deixando-a perturbada porque o Senhor a tornar estéril. Eucana fazia assim todos os anos, e sempre que subiam à casa do Senhor, Fenena provocava Ana desse jeito, e Ana chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que estás chorando e não te alimentas? E por que se aflige o teu coração? Acaso não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Depois que em Silo comeram e beberam, Ana levantou-se. O sacerdote Eli estava sentado em sua cadeira à entrada do santuário do Senhor. Preste muita atenção agora, viu, gente? Todos aqueles que estão acompanhando a leitura, você que está lendo na sua Bíblia, você que está apenas ouvindo, escute. Ana, então, cheia de amargura, em profusão de lágrimas, orou ao Senhor. Repito, Ana, com o seu coração cheio de tristeza, de dor, de amargura, em profusão de lágrimas, lágrimas abundantes, orou ao Senhor e fez a seguinte promessa: Senhor dos exércitos, se olhares para a aflição de tua serva e de mim te lembrares, se não te esqueceres da tua escrava e lhe deres um filho homem, eu o oferecerei a ti por toda a vida, e não passará a navalha sobre sua cabeça. Como Ana se demorasse nas preces diante do Senhor, Eli observava o movimento de seus lábios. Ana apenas murmurava. Seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. E Eli julgou que ela estivesse embriagada. Por isso lhe disse: até quando estarás bêbada? Cura essa bebedeira. Ana, porém, respondeu: não é isso, meu senhor. Sou apenas uma mulher muito infeliz. Não bebi vinho, nem bebida forte, mas derramei a minha alma na presença do Senhor. Vou repetir para você. No momento da dor, onde ela estava tão fora de si, de dor, que parecia bêbada, em que ela falava com os lábios, mas não saía a voz, porque a sua oração era no coração. Repreendida pelo sacerdote, olha a resposta de Ana:
Sou apenas uma mulher muito infeliz, não bebi vinho nem bebida forte, mas derramei a minha alma na presença do Senhor. Não consideres tua serva uma mulher perdida, pois foi por minha excessiva dor e aflição que falei até agora. Eli então lhe disse: vai em paz, e que o Deus de Israel te conceda o que lhe pediste. Ela respondeu: que a tua serva encontre graça diante dos teus olhos. E a mulher foi embora, comeu, e o seu semblante não era mais triste como antes. O que faz a oração com uma pessoa, hein? Vou repetir. Ela respondeu: que a tua serva encontre graça diante dos teus olhos. E a mulher foi embora, comeu, e o seu semblante não era mais triste como antes. Na manhã seguinte, ela e o seu marido levantaram-se muito cedo e adoraram na presença do Senhor. Depois voltaram para sua casa em Ramá. Eucana uniu-se a Ana, sua mulher, e o Senhor lembrou-se dela. Ana concebeu e no devido tempo deu à luz a um filho e chamou-o Samuel, porque disse ela: eu o pedi ao Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Tem tantos ensinamentos maravilhosos nesta palavra. Pode até ter parecido um pouquinho longa, mas não tem como, não é, a gente entender o que está sendo dito se a gente não ouvir a história. Mas quantos ensinamentos maravilhosos nesta palavra. De como a gente deve proceder diante da maldade e da injustiça de uma pessoa contra nós. Quando somos atacados sem causa, e acontece, gente. E acontece. Acontece com todo mundo, acontece comigo. Acontece com você. Acontece com todos os que nós conhecemos, de serem atacados sem causa. Principalmente se você se dedica a algo importante, principalmente se você tem êxito nas coisas que você faz. No caso de Ana, o êxito dela era o amor do seu marido. E ali a outra esposa dele a atacava cruelmente numa coisa que não dependia da Ana e que feria profundamente a sua alma. Mas em vez de retalhar, em vez de pagar com o mal, o que é que esta mulher fez? Derramou a sua alma na presença do Senhor. Com profusão de lágrimas, ela orou ao Senhor. No momento de grande dor, né? Deixa eu ver aqui, olha. Ana cheia, com o coração tomado de amargura. Para você que está com seu coração amargurado. Para você que está dizendo: a vida é dura, a vida é amarga. O que fazer para curar a amargura? Em profusão de lágrimas, orar ao Senhor. Nós temos que aprender a chorar na presença de Deus, gente. Porque chorar também é uma forma de oração. Às vezes o nosso orgulho nos deixa engasgado, né? Nos deixa com a dor entalada na garganta. A gente tem que aprender a expurgar essa dor por meio das lágrimas. Nós tivemos aí nesses dias tantas mulheres aqui na Canção Nova, por causa do encontro de mães, não é? Que nós tivemos aqui. E no final do Sorrindo para a Vida, na sexta-feira, Paula estava, né, Paula? Muitas mulheres. E havia uma jovem que eu vou até descrever o que a minha esposa falou. A minha esposa disse assim: Márcio, você viu aquela senhora elegante com uma filha linda que estava lá? Eu falei: vi sim, meu amor. As duas, realmente, duas mulheres muito bonitas. E a filha, uma jovem muito bonita, que veio me cumprimentar, mas ela conversou com a Rose. E ela dizia para Rose: eu era uma mulher triste. A minha vida era uma vida triste. Segundo a minha esposa, ela deve ter uns 25, 26 anos. Sim. Não é? Você lembra dela? Eu lembro da família. E ela disse: eu era uma mulher triste, eu tinha uma vida triste.
Mas a palavra de Deus que eu encontrei num livrinho do Márcio que eu li, que se chama Passos para a Cura e Libertação Completa, me transformou. A minha tristeza acabou. Você sabe o que é isso? O que é a tristeza de uma vida inteira ir embora? Não por causa de um livrinho, mas por causa do que esse livrinho provocou e ensinou para a pessoa como buscar a sua cura e derramar a sua alma na presença de Deus. O que ela disse para minha esposa foi isso: acabou-se a tristeza se foi embora, por causa do que eu descobri de mim neste livrinho. Eu me descobri, eu me conheci e Deus me curou. A tristeza desapareceu, a tristeza acabou. E mexeu muito comigo quando eu ouvi esse testemunho. Ainda perguntei para a Rose: você me pediu para ela escrever esse testemunho, não é, meu amor? Ela disse: pedi sim, meu amor. Eu falei: muito bem. Porque esse testemunho mexeu tanto comigo? Porque a minha história também foi assim. Porque também eu, Márcio, fui deste que carregava um coração cheio de amargura e de tristeza. E uma das maiores graças que o Senhor me concedeu foi a de ter alegria, de perder a tristeza. A tristeza caiu dos meus ombros no momento em que eu me encontrei com o nosso Senhor Jesus Cristo. Foi isso que me motivou a ser um missionário, foi isso que me tirou dos meus projetos pessoais, porque eu via que a graça que eu tinha recebido era importante que todos pudessem receber. É engraçado, né, gente? Quando nós temos um encontro pessoal com Deus, nós queremos para os outros o que Deus deu para nós. É muito fácil, no meio católico, no meio cristão, você descobrir quem teve o encontro pessoal com Deus e quem não teve. Quem dentro, religioso, estou falando de gente religiosa, de gente que está envolvida em evangelização, você nota a clara diferença, porque são duas naturezas diferentes. A pessoa que não teve o seu encontro pessoal com Deus, mas se envolveu nas coisas de Deus, ela busca a si mesma. Ela busca autopromoção, ela busca destaque, ela busca dinheiro, ela vê nas habilidades dela e num espaço que faz o bem e de pessoas bem intencionadas, bem motivadas, um ambiente propício para ela acontecer. Mas quem teve um encontro pessoal com Jesus é capaz de morrer pela evangelização. Quer que Deus seja conhecido, quer que as pessoas experimentem o que ela um dia experimentou. E quem teve esse encontro pessoal com Jesus é isento de defeitos? Não. É isento de pecados? Não. Mas você tem clareza de para onde a pessoa está caminhando. Tanto um exemplo que eu dei quanto o outro tem pecados, defeitos e caem. Mas a direção é diferente. Um caminha em busca do seu sucesso. O outro caminha em busca de que o reino dos céus se estabeleça na face da terra, no coração das pessoas. Que as pessoas possam experimentar o céu. Porque isso que Ana experimentou está ao alcance de todos nós. Que coisa maravilhosa você perceber que o Senhor é aquele que levanta o fraco. E que Ele nos ensina como é que nós devemos proceder. Não é? Antes da gente aprofundar esta palavra, eu quis marcar aqui um pedacinho, um trechinho do livro A Luta de Cada Dia. Porque além de ele ter sido nosso companheiro nesse tempo de preparação para a Páscoa, eu disse a muitas pessoas, inclusive para você que acompanha o Sorrindo para a Vida, que ele é um livro que precisa fazer parte do nosso dia. Então nesse dia de hoje, para mim e para você, olha o que diz aqui na página 218. O Senhor Jesus nos ilumina ao derramar sobre nós aquele que é a luz das mentes e o esplendor das almas.
que é o seu Espírito Santo. Pois se o coração humano, por meio da fé, não receber o dom do Espírito Santo, poderá até mesmo fazer alguma experiência de Deus, que era o que eu estava falando desses dois exemplos aqui, viu? Isso mesmo. Podem até fazer alguma experiência de Deus, mas vai faltar-lhe a luz para compreender os seus mistérios. O Espírito Santo é o mestre divino que ilumina as nossas mentes e nos conduz a toda a verdade. Com a sua graça, Ele nos confere uma capacidade extraordinária de compreender a vontade de Deus e como essa vontade se relaciona com a nossa vida, e então perceber o que o Senhor deseja de nós e para onde nos conduz. Você sabe o que Deus deseja de você e para onde Ele te conduz concretamente? Não de forma geral. O Senhor me conduz para o céu, o Senhor me conduz para o bem. Isso não é resposta. Na sua vida, você sabe para onde Deus está te levando? Porque o seu caminho e o meu caminho tem o mesmo ponto de chegada lá na frente. Mas não é exatamente o mesmo percurso para nós dois. Porque com cada um Deus faz um caminho, não é? Você sabe qual é o seu, você sabe o que Deus deseja de você, você sabe para onde Ele te conduz. Sem receber essa graça, essa efusão do Espírito Santo, não tem como saber. Ele diz aqui, olha, conduzidos por Ele, o Espírito Santo, nós conseguiremos evitar todo mal, teremos clareza da verdade e vamos experimentar a doçura de um caminho sem erros. Repito, conduzidos pelo Espírito Santo, nós conseguiremos evitar todo o mal. Não é só o pecado, é o mal, as armadilhas do mal, as enganações, as ilusões, as trapaças do demônio que nos prende em estados de tristeza mortal. Teremos clareza da verdade, ou seja, as situações serão claras como o dia para você. E vamos experimentar a doçura de um caminho sem erros. Não é possível. Será que isso é possível? Por que você não faz experiência? Poderemos experimentar a doçura de um caminho sem erros. É o que vai continuar tratando aqui nessa página 218, 219, para iluminar o nosso dia e nos mostrar o que é que nós devemos fazer em situações muito concretas, como Ana tinha a possibilidade de imediatamente retribuir aquela afronta com agressão, inclusive física. De quem que você acha que o marido Eucana ia tomar partido? Se ela era a mulher que ele amava. Ela poderia ter tirado proveito disso. E por que não o fez? Porque com injustiças e violências não se obtém a graça de Deus. Olha, é muito fácil, gente, para quem convive com pessoas, inclusive com quem trabalha com palavra, com ensinamento, com comunicação, agredir e cometer injustiça, inclusive por meio de palavras. Se você me perguntar, você sabe? Sei. Como é que você sabe? Porque dentro da gente, habita também o pecado. E houve uma época que eu não caminhava com o nosso Senhor, não. E a minha mente era treinada nessas respostas, na reatividade. Eu me lembro que ainda quando entrei na Canção Nova, era muito reativo. Muito. Era na hora, entende? E eu ficava impressionado com a minha capacidade de responder tão rapidamente para essas coisas. E eu mesmo me dizia, se eu posso ser tão ligeiro para responder uma afronta e para fazer sofrer quem me fez sofrer, por que eu não posso ser tão rápido também para as coisas de Deus e para as coisas boas? Não é? Para a gente ficar atento, que além da nossa habilidade de responder com maldade às maldades que fazem contra nós, tem o auxílio do demônio, a tentação, que nos inspira à maldade. Por que não fazer valer em nosso favor
contra alguém que nos machuca, as armas que podem machucar essas pessoas, porque por esse caminho não se obtém a graça de Deus. Então, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós renunciamos a toda injustiça e a toda maldade, para que a vontade de Deus se cumpra na vida da gente. Bater lá na Fenena não ia dar para Ana o filho que ela esperava, mas com humildade levar as suas lágrimas diante de Deus foi a maior bofetada que ela poderia ter dado nesta mulher, que não esperava que ela fosse ter um filho, e teve. Por graça de Deus ela teve. Então o Espírito Santo é que nos ensina o que fazer e nos dá força para fazer, porque não adianta só a gente saber o certo a se fazer, porque às vezes a gente sabe e não tem forças, não dá conta, cai na tentação de fazer o contrário. O Espírito Santo é a nossa sabedoria, mas Ele também é a nossa coragem, e Ele também é a nossa força. Ele não só vai mostrar para você o que você deve fazer, mas vai te dar ânimo, vai te dar coragem, vai te dar vigor e vai te dar forças para você fazer o que deve ser feito. E é preciso a graça de Deus. Inclusive porque há ocasiões em que ficar quieto requer mais força do que agir. Sabia disso? Não pense você que ficar quieto é fazer nada. O que a pessoa está fazendo? Está ficando quieta. E isso dá um trabalho. Isso exige uma energia que você não tem ideia. Às vezes a coisa mais fácil a se fazer é soltar a língua, é falar, é esbravejar. Mas isso não leva a lugar nenhum. Ou pior, leva aonde a gente não quer ir, não é? Todos nós temos histórias para contar. Com certeza você tem uma história para contar a esse respeito do dia que você resolveu soltar a louca da sua língua e deixar falar. E na hora que você termina, você sai de lá assim, né? Até achando que você está aliviado, né? Eu gosto de usar uma expressão dizendo lavei a alma. Não lavou não. Só se lavou com barro, né? Só se lavou com porcaria. Porque normalmente quando a gente solta a língua, a gente se emporcalha, a gente não se limpa. Desabafar é diferente de você destruir o outro com palavras. Porque a nossa fúria não cumpre a justiça de Deus. Então trabalho é domar a língua. É pôr cabresto na sua boca. E diz a palavra de Deus que a pessoa que domina a própria boca é tida como perfeita diante de Deus. Nossa Senhora, a esse nível para você ver. Então, se quem domina a própria boca é perfeito aos olhos de Deus, significa que nenhum de nós domina a própria boca. Nenhum de nós. A serenidade, sabe, a calma, é muitas vezes a maior demonstração de força. Precisa se acalmar. Precisa pacificar o seu coração. Precisa permitir que Deus se manifeste como o Senhor dessa situação que está te envolvendo. Não é pela força física, nem pelo peso das palavras, mas pela graça, pela leveza, pela sabedoria e pelo amor do Espírito Santo, que tudo isso vai se resolver. E se não se resolver por uma boa compreensão e acordo entre as partes, se resolverá nem que seja por um milagre da parte de Deus, como foi o que aconteceu com a Ana. Ou você não crê nesta palavra, ou você não acredita que esta palavra atravessou milênios, muito mais de 1000 anos, para chegar até você como testemunho do que pode a oração em momentos de angústia e de aflição. E Jesus ratificou isso, porque Jesus respondeu com um silêncio tal às pessoas que o atacavam. Se você lembra no momento ali da flagelação, quando ele foi julgado na casa de Pilatos, Pilatos o provocou várias vezes para que ele falasse, e disse: você não fala nada, eu tenho o poder de te dar a vida e de te dar a morte, não é? Jesus respondeu com um silêncio tal que causou admiração naqueles que o acusavam injustamente das piores coisas, aos insultos, às zombarias,
as violências mais revoltantes. Como foi que Jesus respondeu? Você se lembra? Com serenidade, silenciosa e cheia de bondade. Não é com aquele silêncio cínico. Não é com aquele silêncio debochado. Não é com frieza. Não é com indiferença. Porque às vezes a pessoa é tão machucada que quando a gente fala para ela sobre a importância do silêncio, ela adota isso como arma para fazer os outros sofrer. Então se cala nas horas erradas e se cala de uma maneira errada, porque tem uma palavra silenciosa que mata. O filho chega em casa todo feliz, quer compartilhar algo com a mãe, fala nada. Fez o bilhetinho lá na escola, fez o cartãozinho, feliz dia das mães, mãe eu amo você. É recebido com indiferença, isso mata. Quando o marido chega em casa, quer compartilhar o que deu certo no trabalho, as coisas que ele conseguiu fazer, quando não é repreendido porque está falando de trabalho, aquele silêncio que mata. É quando a esposa está feliz, está alegre, quer compartilhar as suas descobertas, as suas conquistas, mas o marido está chateado com as coisas de fora ou com as coisas de dentro de casa ou do próprio relacionamento. Tem aquele silêncio que mata. Não é esse silêncio. Não é esse silêncio quem constrói. É aquela serenidade, aquela calma silenciosa e cheia de bondade. E quem já passou por algo assim sabe quanta força é preciso para poder ficar calado. Eu inclusive digo a você, o que mais me custou na vida, e teve resultados ótimos depois, foi ficar calado. E o que mais me custou depois foi falar o que não devia. Não é? O silêncio custa na hora. O falatório custa depois. Você tem que saber a hora que você quer pagar o preço. Você pode pagar o preço do silêncio, ficar caladinho agora, os frutos bons vêm depois. Ou você pode pagar o preço depois. Você fala o que não deve, mas as consequências vêm. Qual você vai querer? Gente, nós temos que usar a nossa cabeça e o nosso coração. Nós temos que usar a nossa inteligência para construir o bem. E não deixar que o mal venha nos destruir e aqueles que nós amamos. Então quando você pega ali as cartas de Paulo, Paulo não diz para a gente se render diante das dificuldades. Que Paulo é um dos grandes evangelizadores, né? Se não for o maior evangelizador da Bíblia. Não é? Paulo ele não diz para a gente se render. Pelo contrário, ele manda vencer. Mas manda vencer do jeito certo. Não te deixes vencer pelo mal, ele diz, mas vence o mal pelo bem. São Paulo também não disse que as ofensas que ele sofreu no decorrer da sua vida não o feriam. Mas uma coisa é você ser ferido, outra coisa é você se sentir abalado porque você foi ferido. Paulo foi ferido, sentiu a dor das feridas, mas não se deixou abalar. E você? Você, desde que teve seu encontro com Deus, você ficou se convencendo de que quem é de Deus é intocável, é inferível, né? Não, nós somos feridos, gente. Nós temos coração, nós temos sentimentos. E eu lhe digo mais, quanto mais uma pessoa está em Deus, mais sensível ela é. Mas também mais forte é a sua fé. Ela está sujeita a feridas? Está. Mas as suas feridas se curam porque a sua fé é forte. Ela é ferida, mas ela não se abala por causa das feridas. E isso é uma graça que só Deus pode dar. Qual é a diferença, Márcio? A pessoa é ferida, mas ela não desiste do bem, não desiste da verdade, não desiste de si mesma, não desiste de Deus. Ela prossegue no caminho e na caminhada ela é curada por Deus. E aquela ferida se torna para ela uma fonte de sabedoria e força. Porque agora ela sabe como se defender daquele golpe e mais, sabe como ensinar os outros a se defenderem. Isso é maravilhoso para um pai, para uma mãe, para um esposo, para uma esposa, para quem está à frente de um povo. Isso é maravilhoso. Paulo tinha um coração muito sensível, gente. Nós lemos a respeito dos apóstolos, mas não vemos que nenhum outro apóstolo
viveu a experiência das lágrimas como Paulo viveu. Ele chorou em muitos momentos. E como ele chorou. E eu digo aqui para você que é homem, meu irmão, que é preciso que um homem seja forte para poder chorar. Porque normalmente os fracos se enchem de ódio e de vingança. Tem que ser muito macho, tem que ser muito homem para levar as suas lágrimas diante de Deus, quando a própria pessoa sabe que ela tinha nas mãos força suficiente para esmagar quem vinha contra ela, mas não o fez. Por quê? Porque não era justo. Jesus chorou, e ele foi o homem mais perfeito que existiu, você concorda? E ele chorou. Portanto, olha, retomando aqui o apóstolo que foi esse grande seguidor de Jesus, Paulo não disse que as injúrias, as coisas que falaram dele, as fofocas, as mentiras, porque tudo enquanto é coisa que podiam falar dele, eles falaram. Hora que falava que ele era agressivo demais, hora que falava que ele era fraco. Ou é agressivo ou é fraco, qual dos dois? Hora falava que ele não ligava para nada, hora falava que ele estava interessado em dinheiro. Ora dizia que ele interferia demais na comunidade, ora dizia que ele estava ausente da comunidade. O mesmo povo tinha dois discursos e, quer de um jeito, quer de outro, metiam-lhe a ripa, não é? E Paulo, ele só não se importava com a própria comodidade. Ele não disse que isso não o afetava. Ele só não se importava com a própria comodidade. Ele não se importava em parecer bem aos olhos do mundo. E eu, será que eu vivo para ficar bem na fita com as pessoas? Será que eu estou mais interessado em ficar bem aos olhos dos outros do que aos olhos de Deus? Não foi a liturgia da missa de ontem, em que a palavra de Deus nos falava, nos mostrava Pedro e João sendo proibidos de pregar o evangelho e respondendo que eles primeiro precisam obedecer a Deus do que aos homens? Então a Paulo só interessava uma coisa: estar com Deus, ser fiel a Deus, ter a aprovação de Deus. Ele entendia que a graça de estar em comunhão com Deus era uma recompensa infinitamente maior que as maldades que ele sofria. O que é que pode custar a sua comunhão com Deus, a sua amizade com Deus? Você vai perder a sua amizade com Deus por causa da loucura de alguém que te ataca constantemente? Faz isso não, se abriga no Senhor. Faz do Senhor o seu refúgio. Ali você está abrigado de todo mal espiritual e físico, material, emocional, psicológico. Sério, Márcio, mas não atinge a gente? Atinge, mas não nos desconjunta. Essa pancada, quando você está guardado em Deus, essa pancada você aguenta. E por que Deus não me impede de tomar essa pancada? Porque esse safanão vai fazer de você uma pessoa mais forte e melhor. Em vez de impedir de que você sofra, Deus usa esse golpe que estão dando contra você para tornar você uma pessoa melhor, mais forte, mais sábia, mais arrojada. Aceita o bem de Deus. Nem que para isso ele tenha que usar como ferramenta as maldades de quem te ataca. Tenha confiança no Senhor. Paulo sabia disso e isso lhe dava forças para pagar o mal com o bem, que é o único jeito de vencer. O único. Você não vencerá por outro caminho a não ser pagando o mal com o bem. Feche os seus olhos um pouquinho e põe as mãos sobre o seu coração. As pessoas podem julgar mal as suas metas, podem julgar mal os seus objetivos, podem achar que você está sendo interesseiro, que você está buscando a sua própria glória. Sabe o que você faz, irmão? Segue em silêncio pelo caminho que Deus lhe mostrou. Vai com Deus e deixa. Conhece o ditado em latim? Enquanto a caravana passa, os cachorros latem. Deixa que latam.
você siga em silêncio pelo caminho que Deus lhe mostrou, mesmo que te julguem mal. As pessoas podem achar que estão certas e culpar você. Podem achar que estão certas de despejar contra você a ira, o ódio delas. Podem fazer isso até com uma certa intenção boa. E isso dói mais, porque você vê que estão lutando contra você, achando que estão fazendo o bem. E o que eu faço nesta hora, Márcio? Lembra que eu disse para você que o Espírito Santo é o nosso guia na caminhada? Agora eu posso estar aqui, no Sorrindo para a Vida, para partilhar isso com você. Mas mais importante é ter Deus no seu coração, te inspirando e instruindo na hora certa. Deus é o juiz, não essas pessoas. Vai sem medo, meu amigo. E podem dizer, inclusive, que você está errado. Mas o Senhor é o seu advogado. O Senhor é o seu defensor. Confia nele que você não vai vacilar. Que essa palavra de hoje possa consolar o nosso coração e nos dar ânimo para continuar firmes no caminho do bem, no mundo de tantas contradições, de tantas maldades que batem à nossa porta. Nós vamos com alegria, porque mais do que o mundo que bate à nossa porta com o mal, Jesus está dentro da nossa casa, Jesus está na nossa vida. Amém. Mesmo que as noites pareçam longas, eu não vejo à minha frente horizontes. Se todos se esquecerem de mim e abandonado eu me sentir, ergo os meus olhos pros montes. Ainda que a figueira não floresça, que as minhas estruturas se abalem, espero nas promessas daquele que jamais falhou e nem mentiu. Ergo os meus olhos pros montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem de Deus, o Deus que fez o céu e a terra, e os seus planos para mim são de alegria e de esperança. Me guardará por onde eu andar, me cercará de proteção, me cuidará. Ainda que a figueira não floresça, que as minhas estruturas se abalem, espero nas promessas daquele que jamais falhou e nem mentiu. Ergo os meus olhos pros montes, de onde virá o meu socorro, o meu socorro.
me cercará de proteção, me cuidará.